Boa noite, bom dia. Sei que hora você vai ver esse vídeo. Hoje a gente vai abordar o assunto sobre o que é ser neopentecostal, ou o que seria o neopentecostalismo. Antes de dizer qual é a origem do neopentecostalismo, eu queria falar o que se aplica. Primeiro, são religiões que vêm de uma origem pentecostal. Segundo, são igrejas que têm sincretismo religioso, que têm uma ênfase muito no homem e um apelo aos desejos do homem, normalmente emocionais, financeiros, espirituais, digamos assim, com situação de demônio e coisas assim. Então isso é o que é o neopentecostal. Claro que tem alguns querendo defender o que é neopentecostalismo, misturam com o que seria o carismático, que tem três ondas, né? Tem a primeira onda, que seria o avivamento de Rua Azusa, ali com William Seymour. A segunda onda, que seriam igrejas históricas, digamos assim, um exemplo, batistas, que começaram a aderir ao movimento do falar em línguas e crer nos milagres. E a terceira onda seria uma onda que é um reavivamento do ministério apostólico, com uma ênfase em estudos sobre outras religiões, porque acreditava que aquelas religiões tinham um demônio. Um exemplo, eu quero fazer muita cura e libertação. Eu começava a estudar sobre a Umbanda, sobre religiões budistas, para falar para quando a pessoa viesse para a igreja fazer libertação e expulsar esses demônios que ela adquiriu através dessas outras religiões. Então acabou tendo uma mistura dentro da igreja, a partir dessa ênfase demais ao demônio, coisa assim, com o sincretismo religioso. A gente consegue perceber isso muito claro com a Universal. De tanto ela querer libertar as pessoas de demônio ou fazer a sexta-feira forte, ela criou aspectos parecendo que é um centro de Umbanda, com rosa, com sal e coisa assim. Outro aspecto que a gente consegue perceber, um exemplo disso, é igrejas que tem um foco demais em libertação. Um exemplo, tem igrejas que têm um foco excessivo na cura e libertação. Aí nisso, ela vem alguém na igreja, e aí ela pega uma ideia, por exemplo, você tem um brinco, você tem uma marca no corpo, você fez uma tatuagem em tal lugar. Aí ela pega aquela ideia de que tem um brinco, uma tatuagem num lugar específico, que é um chakra, na religião hindu e religião budista, que não tem nada a ver com a nossa concepção de religião. E fala, tem um demônio específico que entra na sua vida por conta que você fez uma marca no lugar do chakra. Só que cristão nenhum acredita em chakra. Um exemplo, isso seria coisas de neopentecostal. Há uma mistura de outras religiões dentro da própria religião cristã e se dizem cristão. Há uma ênfase também no neopentecostal de um afastamento dos dons. Ele já não tem mais tanto os dons em si no culto. Isso é outro aspecto, tá? Então ele tem que fazer atos proféticos, palavra profética, um exemplo. Repita comigo. Tipo, a palavra do pastor pregando se torna uma profecia, porque já não tem mais a profecia no culto. Então não tem mais um Armando Coque que revela alguma coisa para a vida da pessoa. Então a própria palavra do pastor se torna uma profecia para o ano. Vem aqui na palavra do ano novo que você vai receber uma bênção pro ano inteiro. E aí você apega aquela palavra, aquele decreto que eles dizem, entendeu? Isso são tudo aspectos de afastamento dos dons. Então, como ela tem uma origem pentecostal, mas ela já não tem mais os dons pentecostais, ela cria outro artifício para manter o povo junto. E o neopentecostalismo hoje é bem abrangente, tá, gente? São várias vertentes. Tem igrejas que estão tentando se afastar disso, mas ela tem uma origem muito forte nisso, então elas não conseguem. Tem um relevantamento de ideias como um profeta muito elevado, que é um exemplo. Antigamente, tinha irmã que tinha um dom de profecia ou revelação na igreja, mas ela nunca foi tido o título de profeta. Podia até falar, ela é profeta, mas ela não era ungida profeta. Igual, tinha até algum irmão que tinha um dom de missionário, que abria igrejas, que antigamente era chamado de missionário, mas ele nunca foi dado o título de apóstolo. Então, a modernidade trouxe essas coisas, que são tudo resquício desse neopentecostalismo, dessa terceira onda do pentecostalismo, que, no meu ponto de vista, é a pior onda, tá? Porque ela criou sincretismo religioso, criou inovações teológicas que não têm fundamento, tá? E houve misturas e muita ênfase ao homem. E aí o que também tem, né? Uma vontade de que a igreja cresça. Então, de qualquer modo, a igreja tem que crescer. Então, mesmo que eu faça alguma coisa que poderia ser não cristão, até um pecado, eu poderia até aplicar para atrair gente. Um exemplo seria, que eu já falei, né? Um sal grosso aqui, fazer uma
dar rosas, falando que aquela rosa é abençoada, lembrando alguma coisa de oferenda a uma entidade que poderia ser de origem que a pessoa tem, fazer algum culto parecido com uma missa para atrair pessoas, enganando as pessoas, entende? Então isso tudo são aspectos de sincretismo religioso e apelo emocional, tá? Hoje em dia tem uma outra onda que é mais moderna, que é dentro da própria igreja neopentecostal, que é o coach, que é um apelo financeiro, que já é a teologia da prosperidade, e emocional, que é algo, o mais moderninho agora é o apelo neopentecostal do emocional. A gente vive hoje uma crise psicológica da sociedade, com uma crise emocional das pessoas, então eles têm que ter esse apelo. Venha andar comigo que eu resolverei todos os seus dilemas. Ou Deus, ele não quer seu mal, Deus, ele só quer seu bem, Deus, ele não liga pro seu pecado, você não sei o quê, tudo tendo apelos emocionais, sem a palavra, sem o evangelho total, porque o evangelho, ele tira o fardo, mas ele também é cruz, é renúncia. Então a pessoa só recebe uma parte do evangelho, a parte doce, não a parte de renúncia, a parte de cruz.